tudo bem? Aqui é um vídeo bem esperado, tá? Que muita gente me pediu e eu ganhei esse livro da Odete Maza, tá? Pela editora Alfabeto. Foi um grande presente, eu fico muito feliz, né? E eu já tenho um review dela, eu vou deixar, eu nunca sei, acho que o card fica desse lado aqui, ou desse lado. Aqui, você vai aparecer um izinho, que é o review do último livro dela, do primeiro livro que ela fez, tá? E muita gente fala, é o mesmo livro? Não, o que eu consegui observar é que o livro anterior focava mais no significado das cartas, eu percebi que tinha um foco maior e tem muita informação lá, tá? E este livro aqui, ele fala o significado das cartas, ele aprofunda bem, só que eu vi que ela deu mais ênfase na mesa real. Então, para quem tem interesse em mesa real, esse livro é bem bacana, tá? Aqui, ó, ele é bem bonito. Ele tem uma capa muito gostosa aqui. São mais de quantas páginas são? 623 páginas, tá? Ele aqui é um livro que é o livro completo de baralho Lenormand, tá? Da Odete Maza, editora Alfabeto. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer a compra num site seguro aí, para você adquirir o livro. É um livro bacana de estudo, estude com calma, tá? O vídeo ficou grande, como você pode ver no tempo, então assim, assista esse vídeo quando você tiver tempo, porque eu vou detalhar o sumário, né, o que tem dentro o que você vai encontrar dentro desse livro. Eu tenho certeza que para um estudante de cartomancia vai ficar muito difícil você não ter vontade de comprar, certo? E eu agradeço a Odete Lopes, né, a Odete Lopes Maza, por ter me dado esse presente maravilhoso. Foi um presente incrível, assim, e agradeço pelo trabalho que ela está fazendo, porque ela está encurtando o caminho pra gente, né? Aqui tem anos de experiência ali, né? E eu acho que a gente tem que usufruir disso, né? Enfim, enjoy! É isso, vamos lá pro review. Vamos lá, né? Temos aqui a biografia da Odete, para quem não conhece, né? É bom você saber quem escreveu o livro, né? Isso aqui é bacana pra gente. Da onde é a origem? Bom, nós temos aqui... Ó, gente, você percebeu que tem muita coisa. Olha o tamanho desse livro, gente. Vamos lá. Vamos ver por detalhes aqui. Temos a introdução, temos um prefácio do Douglas Domit e da Lígia Guelf. A Lígia Guelf eu conheço. Ele é bem bacaninha. Deixa eu ver aqui as primeiras páginas. Aqui temos o prefácio, dedicatória, a introdução. A introdução é interessante vocês lerem, viu, gente? Eu sei que muita gente pula as introduções, mas leiam a introdução, tá? Porque ela desmistifica algumas coisas já aqui, tá? Nessa introdução, né? Aqui, por exemplo, tem um lado aqui, é importante não misturar as escolas do Petit Lenormand, porque o Petit Lenormand não é baralho cigano. Porque aqui ela está explicando que tem uma questão de cultura, né? E isso interfere na interpretação das cartas, tá? Então, você pode conhecer as duas escolas, mas na hora que você for jogar, escolha uma para chamar de sua, entende? Não misturar numa tiragem só, né? Isso é complicado, tá? Aqui fala um resumo do que a pessoa vai encontrar no livro, tá? A escolha do baralho. Aqui ela vai falar dos tipos que existem, né? Baralho com naipe, baralho com poemas, né? Esses mais clássicos, antigos, ela vai falar um pouquinho, né? Os modernos. Aqui nós temos o Gilles de Reverie Lenormand. Um aluno meu me ensinou a falar, mas eu não consigo aprender, eu peço perdão. Se você estiver assistindo isso, tenha compaixão. Mas ele me ensinou, eu vou achar e eu vou treinar. Mas ele falou certinho pra mim. Aqui temos da Hannah Jordan, então ela pega alguns baralhos, né? Ó, e aqui uma dica, né? O que você deve considerar para comprar um baralho, né? Porque muita gente tem essa dúvida. Aqui a consagração. Essa consagração tinha lá no outro livro dela e eu achei bem bacana. Eu fiz um post, inclusive, falando um pouquinho dessa consagração. Eu não sou de fazer consagração, mas essa eu fiz em um dos meus baralhos. E eu achei bem bacana, tá? Bem simples, coisas que você consegue achar. Limpeza das cartas, né? A proteção do baralho, né? Sobre tocar o baralho ou não. Quem toca o baralho, o seu cliente toca, você não toca. Como é que funciona? Origens, cartas e naipes, né? Aqui ela conta uma história breve do Lenormand, né? Falando do Johann Caspar Hetschel, deve estar falado errado, da Lady Charlotte, né? Fala um pouco do jogo da esperança. É importante a gente conhecer, tá? Tudo, a Lenormand, né? A Madame Lenormand, e como que era a estrutura ali, né? Nos folhetinhos. Então ela tá falando projeto, ingratidão, amante, né? Onde estavam isso, né? Nessas cartas, tá? Aqui vai meio que por naipes, tá?
Que mais? Aqui também apresentando mais a estrutura da carta, a anatomia da carta, a explicação das 36 cartas de forma resumida aqui, né? Enfim, aqui ela está contando meio que a história, né, de como foi fundamentado o significado, as cartas aqui, as pessoas que participaram, né, pra gente ter esse conhecimento hoje, tá? A anatomia das cartas, então aqui ela está explicando onde que tá, né, o número, o nome. É bom a gente ter essa, né, conhecer esse cerne. Aqui os naipes da cartomancia alemã, que é diferente da Petite Lenormand pelo método europeu. Então a cartomancia segue a alemã. Por isso que os naipes, eles têm algumas diferentes. O naipe de paus no tarô, ele é mais tranquilo, e o naipe de paus na cartomancia do Lenormand, ele é o pior naipe que tem. É diferente. O de espada fala mais de comunicação na cartomancia alemã, né? É mais positivo. No tarô tradicional, ele é mais negativo, mais desafiador, né? Então ela está explicando essa questão dos naipes, né, do coração, folhas, sinos, nozes, né, que são as nomenclaturas do alemão, tá? Aqui nós temos o significado das cartas mesmo, tá? Então aqui ela está falando das escolas, né? Gente, eu vou tentar não cortar o vídeo, então vai ter barulho, eu peço perdão, é que senão para mim editar depois fica muito difícil. Isso aqui é inédito, tanto que até marquei aqui, né, com clips. Ela está trazendo um pouquinho da forma como nós brasileiros, porque como o livro foi focado para o Brasil, né, como trouxemos, né, a gente trouxe os orixás nas cartas. Então ela está falando um pouquinho, ó, navio, Iemanjá, e ela explica, né, um pouquinho sobre isso. Aqui, né, as associações que nós fizemos das cartas quando o baralho chegou aqui, né, a foice, o orixá Obaluaê e o Omolu, né, o jardim, e ela vai explicar, né, como que foi essa correlação. Então é bacana até para quem estuda o baralho cigano, né, pelo o método brasileiro. Eu acho que é bacana, claro, tendo algumas ressalvas, né, porque aqui ela está falando do significado europeu, mas aqui eu acho bacana a gente ter essa estrutura, tá? Cartas invertidas, eu era uma pessoa que torcia o nariz sobre isso, né? Ela também aqui confessa que nunca usou dessa forma e não usa, eu também não utilizo, nem no tarô eu utilizo, apesar de conhecer, poucas vezes eu usei. E ela falou que tem agora a Sofia, eu não vou saber falar o nome dela, é um nome muito difícil, né? Aqui, Custos Nove, a Sofia, a nossa querida Sofia, né? Uma taróloga russa, ela começou aí a trazer, ela trouxe aí, né, essa questão de baralho cigano invertido. Então, se você for buscar fontes, busquem fontes confiáveis sobre isso, se você quiser jogar, né? Talvez o baralho, você invertendo, ela fala um pouquinho, né, de como, mas ela não se aprofunda, porque não é a linha dela. Mas se você pretende colocar invertido, é legal para linha de tiragem, né? Quando é uma linha linear, né? Porque muita gente tem dificuldade de se acartar no positivo ou no negativo. Então aqui talvez a inversão das cartas seja interessante para você que joga e tem essa dificuldade e gosta de jogar invertido, tá? Então aí a gente teve uma atualização do Lenormand. E ela disse, aqui ela relata que ela começou a ver esses cartomantes que usam as cartas invertidas e nas jogadas deles funcionou perfeitamente, porque a carta sempre vai corresponder a você, ao cartomante, né? Eu sempre falo isso, né? Então, aqui, ó, aqui ela vai falar um pouquinho das cartas do tarô e do Lenormand, tá? Do tarô, tá certo. Então ela vai falar, por exemplo, estrela e a carta das estrelas e a carta do sol são muito semelhantes no significado, porém a carta da torre e a carta da lua do tarô e do Lenormand tem muita diferença. Então ela vai falar um pouquinho, né, para desmistificar sobre essas cartas, né, porque é o mesmo nome, tudo, só que algumas divergem bastante. Tá? E aqui ela entrou, né, na página 92, ela entrou no significado das cartas mesmo, né? Aqui uma mensagem, qual é o papel desempenhado pela carta numa leitura, significado geral. Olha isso aqui, tá vendo? Tem bastante informação, vou tentar aqui organizar aqui as imagens. E ela dá alguns exemplos, né? O cavaleiro com caixão, notícias, né, funestes, a criança, o cavaleiro com a criança, a chegada de um filho de gravidez para um novo começo. Então ela dá alguns exemplos de combinação. Palavras-chave modernas de hoje, atualizado, porque o Lenormand, ele é antiguinho, né? As imagens, inclusive, do Petit Lenormand europeu, geralmente são greques com desenhos mais clássicos. Então ela traz o significado da carta
E ela vai trazer também o significado das palavras para hoje, né? A gente tem aqui, né, telefones, correios, telegrama, fax, por exemplo, como significado. Então ela vai atualizar esses significados e ela vai decorrer isso em todas as cartas, tá? Então aqui já tem aqui bastante informação para você estudar, para você ali atribuir. Ela vai falar da polaridade das cartas, tá? Negativo, positivo e neutro, a carta significadora, e ela vai dividir em 2 grupos, tá? Grupo 1, carta significadora de pessoas, que é a carta 28 e 29. E o grupo 2, carta significadora, que é a carta tema, né? Então, algumas cartas são temas, né? O coração fala dos sentimentos, do amor, o anel de relação, a família, dos lírios, tá? O trabalho é a âncora e assim por diante. Aí ela vai dividir, né? O grupo 1, ela vai explanar, né? O significado da carta significadora, pessoas, né? Ela vai colocar aqui, carta 28 e 29, né? Sim, ela vai falar dos sexos aqui, né? E depois ela vai falar de cartas que podem elencar outras pessoas, como o cavaleiro representa uma outra pessoa, também pode acontecer, o acaso, ou a árvore, que vai trazer características a essas pessoas, né? Acaso eu tenho uma pessoa mais ligada à família, a árvore uma pessoa mais ambientalista, enfim. Claro que ela aprofunda muito mais aqui, tá? Que eu tô tentando não deixar esse vídeo muito longo para vocês, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Então ela vai falar das cartas como representando pessoas, né, explicando quem são essas pessoas. Depois vai falar das figuras da corte, falando de pessoas, né? Então o rei de corações, ele é patriarca, pai, marido, padrinho, né? Assim vai correr com os valetes, com as rainhas. E depois vai falar dos naipes, né? O naipe é... Como é que é essa pessoa? Ele é mais sensível, ele é mais emocional, temperamental, quando tem o naipe do corações. Então aqui tudo falando sobre pessoas. Aí ela vai para o segundo grupo, que são as cartas significadoras de temas, né? Então tem o coração, o anel, né? O cavaleiro, o trevo, o navio, né? Aqui no significado do amor, então eu tenho a carta tema dos relacionamentos e eu tenho aqui o significado das cartas na área de relacionamentos. Que mais? As cartas que falam de comunicação e notícias. As cartas que falam de trabalho e emprego, tá? Que também serve para negócios e tudo mais, empreendedorismo. A carta que a saber, ela tá trazendo algumas coisas, né? Interessante, né? A carta que representa trabalho fixo é a âncora. A carta que representa um segundo trabalho é a raposa. Para quem procura um trabalho, o cavaleiro. E assim por diante, tá? Ela tá trazendo alguns detalhes importantes aqui. Vai falar de cartas, como elas descrevem as profissões, né? Aqui de cada carta, tá? Por exemplo, o livro pode estar falando de pessoas que trabalham com documentos, com um estudante, um professor, um monitor, um instrutor, alguém que trabalha com edição de livros, tá? E aqui nós temos a carta tema para finanças e dinheiro, cada carta nessa área, tá? Porque eu acho que é interessante a gente ter esse detalhe. Cartas que falam de deslocamentos, viagens, férias, né? Temos cartas temas da saúde, no caso, ela apontou aqui a árvore e o caixão, tá? O significado das cartas na saúde, aí ela vai pegar cada carta, né? Cavaleiro na saúde, trevo na saúde, casa na saúde, e ela dá alguns exemplos de combinações aqui, trazendo alguns insights, tá? Claro que com o tempo de jogo você vai ampliando esse repertório, né? Carta tema para morte física, que é um assunto bem delicado. Você vê que ela dá mais uma introdução aqui pra gente tomar cuidado, tá? Algumas combinações que para ela ali também, como experiência de cartomante, mostrou para ela ser morte física, tá? Aqui a gente sempre vai relevar algumas coisas, porque, por exemplo, para mim, a minha morte física, né? As cartas para mim são cartas completamente diferentes. E eu demorei para perceber isso, né? Então perceba, mas na grande maioria das vezes corresponde a esse padrão, tá? Mas sempre observe, né, as suas jogadas, por isso que sempre anote os seus jogos. Aqui, para quem trabalha com magia, é interessante ler isso aqui, tá? Porque e mais pra frente ela vai falar de qual é o método que ela usa para identificar se tem magia ou não. Magia, né? O pessoal chama de forma errada macumba, né? Que na verdade não é bem esse nome, magia. Magia e esoterismo. E ela vai falar, especificar, né? Que cada carta traz como talismã ou como maldição e coisas do tipo, tá bom?
Então aqui, e ela sempre tá tomando esse cuidado de falar, gente, não é sempre que tem, né? Então presta atenção no que as cartas colocam. Locais e lugares através das cartas, tá bom? Tem bastante coisinha bacana. Edifício nas cartas, aí o edifício nós temos a casa e a torre, e as demais cartas vão especificar o que essa construção significa, tá? Então aqui, ó, temos objetos em relação às cartas, nós temos objetos, né? Animais nas cartas, como é que as cartas descrevem animais. Números e quantidades, isso aqui é muito bacana, gente. Ó, porque aí eu tenho a foice divide, as estrelas somam, os ratos diminuem, né? Diminuem coisas boas e coisas ruins também, né? Multiplica, os peixes multiplicam, né? Aqui os números, né? O caixão é o número 0, né? Quantidade, muito, pouco, né? As cores nas cartas também estão aqui embaixo, para você ter o mais detalhes possível. Alimentação, nutrição, dieta. E aqui o tempo prognóstico. Esse também é bem bacana. Eu gosto de ler por essa, que ela divide de duas formas, né? Aqui, falando de cartas velozes, lentas, paradas, estação de ano. Eu gosto muito de ler por estação de ano. Para mim funciona melhor, né? Cartas que representam um dia, né? Início, metade de uma estação. Cartas que podem aumentar ou diminuir aí o tempo. E tem os tempos mais específicos. E aqui você precisa treinar até seu cérebro associar isso, tá? Então, para ela traz cavaleiro, tempo entre 1 a 10 dias, né? Aqui rápido, por exemplo. Então, aqui ela traz um tempo um pouco mais preciso, vamos dizer assim, tá? Eu não gosto de ler dessa forma, mas tem muito cartomante que funciona assim. E acerta bem, tá? Porque tá bem ancorado o significado das cartas, né? Ela fala dos procedimentos, aqui. Código da Lopes Maza também, ela tá explicando algumas coisas. A lei, ó, aqui ela vai falar da lei do Philippe Lenormand, que é esse folhetim, a lei do olhar, a lei da posição, predominância e movimento. Então ela vai falar de algumas regras que você pode adotar ou não, você vai fazer os seus testes, tá? Ver se essas regras entram para você. Do olhar, né, para onde as cartas 28 e 29 estão olhando, né? Também fala alguma coisa. Lei da influência, essa aqui é bacana, gente. Lei da posição, lei do antes e depois, né? E lei da influência. A carta de cima sobre a carta de baixo, né? Muita gente vem muito essa dúvida para mim. Lei da orientação, lei da relevância, tá? Não vou revelar, vocês vão ter que comprar o livro para saber. Lei da repetição, quando você tem algumas cartas aí que se repetem, eu acredito. Ah, não, quando cartas que falam de coisas, processos que se repetem. A lei da ponte, também, lei do duplo, lei da adição, tudo isso aqui tá bem explicadinho, tá? Para te ajudar a ler as cartas, né? E aqui ela fala, né, o que significa em cada posição, e ela vai trazer aqui, né? Por exemplo, o cavaleiro na posição 1, o cavaleiro na posição 2, o cavaleiro aqui em cima, o cavaleiro aqui embaixo, o que significa, né? Então ela vai trazer essas posições aqui de cada carta, tá bom? Para você saber, né? Quando a cruz está em cima, a cruz está embaixo, aqui é o caixão, né? Caixão em cima, caixão embaixo, do lado, né? O que pode significar, qual a influência que ele tem sobre a carta central, tá? Deixa eu passar aqui para mim. Aqui. Lei da predominância, tá? Aqui eu não leio, eu li, mas eu não lembro direitinho. Mas depois vocês leem, né? Então, são regras que vão te ajudar a orientar e organizar a sua leitura, tá? Significado da predominância nos grupos, né? Grupo de cartas positivas, neutras e negativas, tá? Lentas, movimento, paradas, as predominâncias, né? O que significa? Predominância do grupo de naipes, quando tem muito de um naipe do que do outro também. Lei da movimentação, tá? Nós temos algumas cartas que já falam de movimento também. Né? E as técnicas de combinações de cartas, aqui ela vai mostrar, porque não adianta você decorar combinação, gente, porque nem sempre, geralmente, pode reparar, quando você pega essas combinações já pré-feitas, elas nunca batem, às vezes bate, ou fica uma coisa muito entroncada, você vai ter que entender a estrutura, tá? Das cartas. Aqui ela tá explicando como fazer essa estrutura, tá? Combinação de duas cartas, combinação de mais de uma carta, né? Como é que você vai encadear. Meu Deus. Carta oculta, muita gente curte. Se você está buscando carta oculta, aqui é o livro para você. Carta oculta. Como obter a carta oculta numa leitura? Ela vai especificar. Como determinar a segunda carta oculta na leitura também. Então, tem dois tipos de carta oculta, vamos dizer assim.
E lançamentos de leitura. Ela vai dar aqui o local da consulta, a preparação da mesa, né? Como deve ser o local da consulta, o intervalo de uma consulta e outra, a duração de uma consulta, pagar ou não pagar a consulta, embaralhar as cartas, cartas cobertas ou não, né? Enfim, aqui é o antes, né? Como é que é essa coisa aí inicial, né, da preparação? Bom, método energia do dia, com 2 cartas. Método de 3 cartas, ela vai ensinar detalhadamente. São os métodos mais coringas, né, que você aprende aqui, que respondem a maioria das perguntas, né. Método dos 3, né, aqui eu chamo de bloco de 3x3 ou bloco de 9, tá, 9 cartas. Aí aquilo que a gente aprendeu, que ela falou de cada posição de carta vai valer aqui, né. Isso aqui também vai fazer parte da leitura da mesa real, quando você pega o consulente e vai tentar ler esse bloco para entender mais no momento dele, presente. O método devo confiar, né? Devo confiar nessa pessoa, né? Então a gente vai fazer essa leitura, também ela ensina. Método para identificar magia. Aqui é o método, lá a gente viu alguns significados em relação à magia. Aqui é o método que ela utiliza para identificar se há magia ou não. Então ela vai explicar esse método pra gente. Método da vovó, tá? Que são várias cartas aqui, né? Ele é bem mais completinho, esse método. Ele é parecido com a cruz celta, assim, em relação a números de cartas, né? E, finalmente, no capítulo 7, é o grande tabu, que é a mesa real, tá? Então, ela vai falar ali, né, de como foi estruturado, né? A estrutura, né? Alguns layouts de mesa real que a gente tem. O método Philippe Lenormand, essa é a base. Como funciona a técnica que ele propôs, tá? Aqui, então, tem toda uma explicação de como é o método ali inicial, as posições da carta, por onde começar, como são lidas as cartas que circundam o significador. Ó, tá vendo como é importante a gente começar de lá e vir para cá depois, né? O método da linha de tempo, tudo parte a partir do consulente, né? E aí nós temos as diagonais, que também são interessantes. Aqui nós temos a divisão horizontal. Ela vai falar também... e o diagonal, ela vai separar ainda. Diagonal futuro da mente, diagonal futuro do passado da mente, diagonal do passado de ação, diagonal do futuro de ação. Né? A gente tem vários tipos de passado e presente na nossa mente e nas ações que a gente toma. A direção correta da seguir... Aqui é legal. Eu percebi que muita gente pergunta, como eu começo a ler a mesa real, né? É aqui? Ah, não, aqui é a direção, perdão. Mas ela vai explicar isso lá na frente, né? Ela vai falar um pouquinho das técnicas da leitura das cartas em linhas, né? Aqui, né, os ângulos, o coração do tablô, a linha do destino, aqui ela chama de linha fatídica, né? Tá aqui embaixo, né? Método das casas, né? Esse método é o que eu mais gosto, tá? Então ela vai explicar aqui o método das casas. Esse é o que eu mais uso e eu gosto muito desse método. Então ela vai falar, né? Por exemplo, casa 9, governado pela carta 9, ramo de flores. Frase, trago alegria e beleza. Propósito da casa, revelar alegria e surpresas. E ela dá alguns exemplos de algumas cartas quando cai na casa 9, por exemplo, ou quando cai na casa 8. Então ela vai falar o que essa casa está trazendo, né? Então qual que é o tema de cada casa da mesa real. E que alguns exemplos de quando as cartas caem aqui, tá bom? Casas especiais, casas adicionais, casas temas, vou deixar aqui no mistério para vocês, tá bom? E aqui, ó, tabela de casas, verificações. Ah, tá. Por exemplo, o que a casa 1 responde às seguintes perguntas: o que está a caminho, o que se aproxima, quais são as novidades? Aí, por exemplo, o que é a casa, sei lá, 5 responde? Que perguntas que ela responde? Qual é a verdadeira natureza da pessoa ou a questão em ser investigada? O que precisa ser curado? Qual é a bagagem que traz do passado, o karma? Entende? Então ela vai trazer o que cada casa está respondendo no método da mesa real, tá?
E ela vai falar um pouquinho da casa natural. O que é a casa natural? É quando a carta tema cai na própria casa. Por exemplo, a carta do trevo caiu na própria casa 2. Ou a carta da serpente caiu na própria casa 7. Ela está domiciliada, né? Quando a cruz cai na própria carta, na própria posição 36. Então ela vai explicar o que acontece quando isso ocorre, vamos dizer assim, né? O que significa. Né? Como se lêem as casas? Aí ela vai trazer mais informações, como se lê as casas, né? Carta do consulente nas casas, ela vai falar também um pouquinho. As técnicas auxiliares, então nós temos que ver a posição do consulente, né? As 8 colunas, né? Então aqui, onde o consulente cai, ele está caindo aqui, ele está caindo aqui, o consulente está aqui. Então ela vai explicar o que significa quando em cada posição aqui que o consulente está. Né? Aqui o consulente está no centro, está em cima, está embaixo, né? Que isso também é informação importante para a gente, tá? Vamos ver aqui, gente, eu tô, minha vontade é parar tudo só para ficar estudando esse livro aqui, tá? A importância da primeira e da última carta do tablô, ó, isso é interessante. Técnica da ponte, né? Essa aqui, eu confesso que essa aqui eu não conhecia, vou estudar ela. Vou fazer meus testes, eu acho que é bem bacana, tá? Tem aqui uma técnica meio triangular também que eu vou ler. Então tem muita coisa bacana aqui. Deixa eu ver se tem mais. Técnica da corrente, essa é a minha técnica preferida, tá? Eu gosto muito de usá-la na mesa real. Ela funciona muito para trazer muito mais informação numa situação, tá? Ela traz uma versão simplificada, que depois também vou ler. Aí ela traz o método da cavalaria, que é que ela chama técnica do movimento do cavalo. Depois ela vai falar da técnica do movimento da rainha, que essa eu também não conhecia, né? Vai fazer uma listinha aqui também, né? O movimento dos cavalos, da rainha, né? Que é do xadrez, né? Então o método da rainha, como é que funciona também, o que você pode ter como informação com esse método. Você vê que é bem diferente aqui, né? Aqui são leituras mais avançadas da mesa real. Eu vejo que ela focou muito na mesa real aqui nesse livro, que foi bem bacana. Então esse livro complementa o outro, tá? Muita gente fala, é o mesmo. Não é. No outro ela falava mais do significado das cartas, e esse aqui eu sinto que é mais focado na mesa real. Ela tá detalhando bem a mesa real, tá? Então, né, eu vou deixar acho que eu deixei já o card aí em cima, né, para vocês verem o outro review que eu fiz, tá? Do primeiro livro dela. Enfim, tem muitos detalhes. Gente, tá... que é muito grande o livro, mas você vê que tem tudo explicativo, né? Muito detalhado a mesa real. Técnica da contagem do 7 também, bem bacana, tá? O que mais? Meu Deus, esse livro, o meu vídeo tá ficando um pouco grande, mas é importante, né? Contar como é que eu vou ler essa técnica também. Atrás tem umas tabelinhas para nos facilitar a vida. Introdução à leitura do Grande Tabuleiro. Era aqui que eu queria mostrar para vocês. Introdução à leitura do Grande Tabuleiro. Aqui ela vai colocar um roteiro de como você começa a ler. Primeiro o contexto, depois o tipo que de mesa real que você vai usar, né, dos layouts. Como embaralhar, corte, né, por onde começar ali. O momento presente atual, quando eu leio, eu começo pelo consulente, por onde eu começo, né, a mesa real. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Aí ela vai trazer também casas temáticas, né, para amizade. Eu vi uma de amizade aqui, onde que tá? Eu viajei, gente? Para amizade, a casa 18, para a saúde, a casa 5. Então ela vai reforçar aqui algumas coisas. Vai falar passada, aqui tudo um passo a passo, por onde você começa a ler. Começa pelo consulente, depois vai indo passado, futuro, tá? O coração do tablô. A preparação para a leitura, corte, embaralhar, distribuir as cartas, né? Coisas que a gente precisa saber antes de fazer, né? Aqui a divisão. Eu vi aqui o método do espelhamento, eu não sei se eu pulei sem querer, mas tem também. Ó, tem aqui algumas leituras diferentes aqui, tá? Vamos ver. Enfim, eu acho que eu passei, mas aqui, quando eu tava vendo, eu devo ter pulado. Fala do método de espelhamento, né, das cartas também. Enfim, gente, para não ficar muito longo, esse vídeo já ficou, né? Obrigada por você ter ficado até aqui no final, tá? Enfim,
É isso que eu tenho aqui. É muito gostosa essa capa aqui do baralho Petit Lenormand. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso review.